já ouviu falar do barato que sai caro? A soldagem se enquadra perfeitamente nisso. Você sabia que no setor industrial a soldagem representa, em média, 5% do valor final de uma obra? Pouco, né? Mas isso é quando a soldagem dá certo. Porque se a soldagem der errado, se a solda falha em serviço, a empresa pode falir. Tem noção da importância de se conhecer sobre soldagem? Você pode fazer a diferença dentro da sua empresa. Eu sou a professora Ivanilza Felizardo, mestre e doutora em processos de fabricação por soldagem. Muito prazer. Seja super bem-vindo na Soldagem Play, o seu livro digital sobre soldagem. Esta é a primeira aula do módulo 3, que falaremos sobre descontinuidades em soldagem. O objetivo dessa aula é te fazer pensar, refletir sobre o que devemos aceitar ou não sobre descontinuidades em soldagem. Será que existe diferença entre defeito e descontinuidade? E se sim, qual é essa diferença? Olha esse copo. Existe uma bolha na estrutura desse copo. Existe uma falta de homogeneidade na estrutura do copo. Quando a falta de homogeneidade não compromete a aplicação, a integridade da estrutura, ela pode ser considerada apenas como uma descontinuidade. Porém, quando a não homogeneidade compromete ou comprometerá a integridade da estrutura, ela tem que passar a ser considerada como um defeito. Deixa eu te explicar de uma outra forma. Preste atenção nas seguintes frases de efeito para você refletir. Nem toda descontinuidade é um defeito, mas todo defeito é uma descontinuidade. Defeito é uma fratura consumada e descontinuidade, uma fratura não consumada. Descontinuidade é uma falha que ainda não virou uma fratura, mas pode virar. Eu quero que você se conscientize que quando se trabalha com soldagem, pensamos em descontinuidades, temos a obrigação de lembrar que no setor industrial, a soldagem representa em torno, em média, de 5% do valor final de uma obra quando ela dá certo. Vou repetir o que eu falei na chamada dessa aula. 5% é um valor relativamente baixo e isso ocorre quando a soldagem dá certo. Porque se a soldagem der errado, se a solda falhar em serviço, uma empresa pode falir ou pior, pessoas podem morrer. Soldagem é algo muito sério e infelizmente a soldagem é muito negligenciada. É preciso, é necessário tratar a soldagem com muito mais atenção, com muito mais carinho. Eu falo constantemente essa frase e a repeti em várias aulas anteriores. E ela se encaixa perfeitamente aqui. Precisamos entender o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, para sempre fazer melhor. A qualidade de um cordão de solda está muito além da sua aparência, que precisa ser boa. Depois, procura no Google imagens de cordão de solda. Inúmeras vão aparecer. Cordões de excelente aparência, cordões não tão bons assim e alguns com bastante problemas. Um cordão de solda de aparência ruim, com descontinuidades aparentes, é um cordão de má qualidade. Vai dar errado. Por um outro lado, um cordão de boa aparência, sem descontinuidades aparentes, não é necessariamente um cordão de qualidade. Nós, como profissionais da área de soldagem, precisamos minimamente minimizar as possibilidades que possam gerar problemas na soldagem, que possam gerar
defeitos. Precisamos soldar peças íntegras que não vão falhar, que não vão fraturar. E como fazer isso? Primeira coisa, tomando alguns cuidados básicos. Guarda isso. Solda não suporta fadiga. Os erros que levam uma peça soldada a falhar devem ser minimizados, realizando, por exemplo, simulações numéricas, análises teóricas. Olhe para a estrutura, pense na estrutura em serviço, avalie e imagine o que pode acontecer. Pensa antes de realizar uma solda, avaliando cuidadosamente os pontos que sofrerão maiores solicitações e analisar se nesses pontos podem ou não pode ter uma junta soldada. Lembra do conceito de soldabilidade, que é a capacidade do material se deixar soldar. Essa soldabilidade compreende aspectos metalúrgicos, operacionais e de serviço. Precisamos conhecer muito bem o material, entender como e onde o material será aplicado. Por exemplo, se o material pós-soldagem for utilizado num ambiente corrosivo, precisamos avaliar muito bem se o procedimento de soldagem adequado não causará uma perda de propriedade anticorrosiva desse material. Acredite, atualmente, em pleno século XXI, com toda a tecnologia disponível, a frequência de erros, de falhas bobas que induzem a defeitos em soldagem é assustadora. Erros que imaginava-se estar superados. Erro que imaginava-se que as pessoas que trabalham com soldagem não cometeriam mais. A utilização adequada do material de base, dos consumíveis, uma preparação correta da junta a ser soldada, o correto alinhamento das peças, a correta abertura de chanfro, limpeza, detalhes que parecem óbvios, mas estão sendo negligenciados. Esses detalhes induzem a erros e defeitos que deveriam estar superados. E sabe por que isso está acontecendo? Isso está ocorrendo por falta de conhecimento, porque pessoas estão sendo colocadas para gerir projetos cujo principal processo de fabricação é a soldagem e não entendem nada de soldagem. Muitos acham que soldagem é simplesmente unir duas peças e que essa união por si só é permanente. Não é assim que acontece. Precisamos saber, entender o que estamos fazendo. Conhecer sobre soldagem é fundamental dentro do setor industrial. E isso pode fazer a diferença dentro da sua empresa. Desconhecimento gera descontinuidades que geram defeitos, prejuízos. Pensa nisso. Falta de fusão, falta de penetração, inclusões de escória, de tungstênio, mordedura, poros, as tão temidas trincas. Falaremos sobre esses defeitos em soldagem na próxima aula. Muito obrigada por compartilhar seu tempo comigo até agora. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para ser notificado assim que a próxima aula for ao ar. E se você conhece pessoas que precisam entender um pouco mais sobre soldagem, compartilhe esse vídeo. Até a próxima aula e bons estudos!